irmãos, 34º dia do nosso desafio 3x3, hein? Atos 9 e 10. Vamos lá? Atos capítulo 9 vai começar a aparecer, já houve menções anteriormente aqui no livro de Atos, mas agora nós vamos notar que o livro de Atos começa a mostrar com maior intensidade os atos deste homem aqui, Saulo, né? Saulo era um homem fariseu, ele era um fariseu, né? Os mesmos fariseus lá, ele era um deles. Era jovem, né? Quando o Estevão morreu, foi assassinado. Provavelmente era um jovem aluno ali que estava acompanhando de perto a questão do julgamento de Jesus, a condenação de Jesus. Muito provavelmente ele viu, né? Isso tudo. E ele era um fariseu judeu, né? Extremamente zeloso. Lá em Gálatas capítulo 1, né, tem uma descrição disso. Paulo dá um histórico da vida dele, e aqui ele encontra Cristo, vê uma luz brilhante e ele pergunta assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então esse homem se converte, né? E aqui ele é levado a uma cidade. Ele foi nessa cidade para matar pessoas, né? E ele se encontra aqui. Tem uma confusão muito grande. O pessoal acha que Saulo mudou o nome para Paulo. Não, Saulo e Paulo não mudou o nome, não. É o mesmo nome, continua com os dois nomes. Saulo é o nome hebraico, quer dizer belo, que vem de Saul. Lembra do rei Saul? Então era o nome hebraico. E Paulo é a versão romana do nome Saulo, né? Então Paulo, quando ele estava nos judeus, ele era conhecido como Saulo. Quando ele saía para fora do país, pregando em lugares, as pessoas o chamavam de Paulo, ok? É o mesmo homem, tá? E aí esse Saulo, né, ele converte e um homem, servo de Deus, chamado Ananias, é levado ali, é trazido à presença dele e explica e discipula, né? E ele se converte. Interessante que Ananias não é o mesmo Ananias lá de trás, aquele de Ananias e Safira que venderam o campo, né? Não tem como ser porque eles morreram, né? Mas é porque de repente pode acontecer uma certa confusão. É outro Ananias de outra cidade, inclusive. Esse Ananias era um líder da igreja ali dessa cidade de Damasco. Provavelmente era um dos objetivos de Paulo prender e matar esse homem, né? E aqui ele se transforma. E aí ele começa a pregar em Damasco, todo mundo começa a assustar, ficar com medo, né? Depois ele desce a Jerusalém, procura os apóstolos, eles ficam com receio de receber, mas depois entendem que era de Deus, né? E aí volta o foco aqui para Pedro, né? No final do capítulo 9, demonstrando a cura de um homem chamado Enéas e a ressurreição de uma menina chamada Tabita ou Dorcas. Vamos lembrar que sempre tem esses dois nomes que nós estamos referindo tanto para os judeus quanto para os romanos. Agora o evangelho está se espalhando pelo mundo, então tira o foco somente nos judeus, né? Falavam hebraico. Então agora tudo que fala em hebraico, o pessoal tem um cuidado de explicar também para outras nações. Capítulo 10 tem uma coisa muito interessante, que é o centurião Cornélio. Era um homem gentio, não judeu. Gentio é isso, né? Alguém que não era judeu, mas temente a Deus. E até esse momento, a igreja cria que o evangelho era somente para os judeus, só para os judeus, só para os judeus. Os gentios não tem parte nisso. E aí Pedro recebe uma visão que ele via um objeto descendo do céu, tipo um lençol com animais impuros, porco, esses outros animais que o judeu não podia consumir. E falando assim: mata e come. E Pedro: não, de maneira nenhuma. E aí aquele homem fala assim: não faças imundo que Deus purificou. E aí Pedro, no decorrer da história, ele entende que os gentios são também parte dessa bênção, né? Então Pedro abre os olhos e entende que o evangelho é para o gentio. E Pedro constata: de fato reconheço, versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Olha como que o olho do judeu era tampado. Isso estava claro no Velho Testamento, que Deus não fazia acepção de pessoas. Lá nos Salmos diz que todas as nações iriam adorar a Deus. Então o judeu ficou tão nessa história de que nós somos o povo escolhido, nós somos por isso, que ele nem pregava, né? É o perigo de hoje, nós achamos que somos os eleitos, os predestinados e nos fechamos. Não, nós somos, é só para nós. Isso é um perigo muito grande, é um perigo grande. Então, sim, nós somos predestinados e eleitos, mas nós temos que tomar cuidado para que isso não atrapalhe o nosso evangelismo, né? Então esse é um detalhe interessante.
E aí o Espírito Santo desce sobre os gentios. Então nós temos a terceira vez que o Espírito Santo desce em Atos. Primeira vez em Atos 2, ali em Jerusalém. A segunda vez ali vamos ver aqui, em Samaria, em Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. E agora no capítulo 9, para os gentios. Então veja bem, desceu para os judeus, de se esperar, depois para os samaritanos, hein? Lembra que os samaritanos eram um povo rejeitado, que ninguém queria estar perto. Deus manda especificamente para esse povo para mostrar que eles também eram parte, e agora para todos os gentios ali. Então Deus mostra para a igreja claramente, com esses 3 episódios, que o Espírito Santo não era só para os judeus, é para todos. Imagina que se ficasse só para os judeus, ia ser uma resistência imensa para que o Espírito Santo descesse, para que eles entendessem que os gentios também são parte do Evangelho, né? Então Deus permitiu esses 3 episódios. Depois disso não teve mais descer do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco, e aonde Ele quer se manifestar, Ele se manifesta, porque Ele é Deus e Ele tem toda a liberdade para isso. E aí Pedro, termina o capítulo 10 admirado, e admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados, assim como nós que receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida a respeito desses textos, não hesite em chamar, viu? Ótima leitura para você.